are no bad guys, just disturbed guys. Os glabros. Reflexões sobre a pilosidade humana. Uma pergunta me foi feita pelo pessoal do PET, alunos da licenciatura em Biologia do Instituto Federal de São Paulo. Por que os humanos tão pelados retiveram cabelos? Eu, sendo um zoólogo sistemata, ainda que não um antropólogo, nem um paleontólogo, e, portanto, careço de formação formal nesses assuntos, resolvi me atrever a responder pelo pouco que conheço e entendo de evolução bem geral dos vertebrados. Vou começar fazendo uma análise da pergunta que me foi feita. A primeira parte dela eu acho que pode ser mais no sentido de responder se os humanos são mesmo pelados e por que são. E a segunda parte poderia ser uma explicação de por que nós, humanos, temos mais pelos em lugares do corpo em que outros mamíferos têm menos, em geral. Antes de prosseguir, cabe uma advertência. Recomendo que não descartemos a biologia da existência humana, ao contrário do que algumas propostas mais radicais das ciências humanas têm defendido nos últimos anos, eu diria. Também não recomendo reduzir a existência humana à biologia somente. E também não recomendo usá-la como justificativa para posturas inaceitáveis pela sociedade atual. A mensagem que desejo passar é a de que, apesar de não sermos apenas biológicos, somos biológicos também. Vamos a respostas, então. Para a primeira pergunta, se os humanos são mesmo pelados e por que são assim, eu diria que não são exatamente pelados. O que acontece é que nós humanos, embora tenhamos quase tantos folículos pilosos quanto os demais símios, temos fios menores e com menos pigmentação. De qualquer forma, acabamos sendo funcionalmente glabros. Hipóteses sobre isso existem, e são as seguintes. Para a primeira hipótese, a gente poderia pensar na termorregulação na savana, quando a nossa espécie começava a surgir. Em áreas bastante abertas e com intensa incidência luminosa, bem quente, o suor por toda a superfície corporal, ou pelo menos por grande parte dela, seria muito vantajoso. A questão é que com muitos pelos pelo corpo isso seria bastante difícil de acontecer. Nós sabemos o quanto mais calor nós passamos quando estamos usando roupas mais grossas, por exemplo. Isso diminuiria a transpiração na pele e, portanto, faria com que nós retivéssemos mais calor. Dessa forma, aqueles entre nós que eram menos dotados de pelos tinham vantagens significativas. Uma segunda hipótese, que não necessariamente contraria as outras, é de economia energética e nutricional na produção de pelos. Dessa forma, aqueles entre nós que nasciam com menos pelos tinham uma economia de saldo energético e nutricional, mas sem sofrer grandes desvantagens por terem nascido dessa forma. Uma terceira hipótese está mais relacionada com os ectoparasitas, principalmente aqueles que não têm asas, não alados, como piolhos, pulgas, carrapatos. Esses seres, então, se proliferariam de um indivíduo para o outro, de um humano para o outro, conforme eles interagissem entre si, em amplas comunidades e ambientes mais quentes e abertos. E, nesse caso, nascer com poucos pelos seria uma vantagem bastante interessante, porque favoreceria não só a catação
desses parasitas por outros indivíduos da comunidade humana, né, por outros humanos, como também do próprio indivíduo. Seria mais fácil localizar e remover essas pragas. Em contrapartida, essa perda de pelagem acabou nos deixando mais vulneráveis aos dípteros como moscas e mosquitos. Não dá para ter tudo na vida. Em relação àquela segunda parte da pergunta dos motivos por nós termos mais pelos em lugares do corpo em que outros mamíferos têm menos, bem, eu posso dizer que nós somos de fato mais peludos em algumas partes. Vamos pensar nessas partes individualmente para lançar hipóteses. Pensando inicialmente no topo da cabeça, região em que os pelos na nossa espécie são chamados de cabelo, podemos pensar na proteção contra a insolação na cabeça e também nos ombros com os fios mais longos. E isso nos deixaria mais resistentes à incidência maior de luz do sol, principalmente nos horários de luz mais direta, ali perto do meio-dia. Também podemos pensar em seleção sexual. Essa era a explicação preferida de Darwin. Ela permitiria nos identificar condições indiretas de saúde nos indivíduos do sexo oposto. E, de repente, até mesmo capacidade criativa ao arrumar os cabelos. E até, quem sabe, asseio, indicando uma potencial maior capacidade de sobreviver e talvez um favorecimento à prole. De um jeito ou de outro, isso servia tanto para um lado quanto para o outro. E os dois sexos selecionaram-se um ao outro. Por fim, podemos até falar da calvície, mas isso tomaria tempo demais e fugiria um pouco do assunto. Então vamos deixar para uma outra ocasião. Uma outra região que tem uma concentração atípica de pelos no nosso corpo é a região das sobrancelhas. E nós percebemos essa concentração maior de pelos tanto no sexo feminino quanto no masculino. E se você nunca se deparou com esse problema, é talvez porque nunca tenha depilado as sobrancelhas. Se quiser fazer uma experiência, você pode tentar. Depile-as. E depois comece a fazer atividade física. E quem sabe a irritação e o incômodo do suor lhe escorrendo para dentro dos olhos te faça pensar rapidamente na adaptação trazida por essas espessas áreas de pelo. Uma terceira região que possui uma concentração grande de pelos, especialmente se comparado com outros mamíferos, é a porção inferior da cabeça, da face especialmente, e de forma muito mais marcante nos machos, nos chamados homens. Isso talvez também esteja relacionado com seleção sexual, embora se a gente for para além da criatividade, fica difícil relacionar isso ao asseio. Mas não impossível, porque de repente entre os barbudos existem aqueles mais asseados que outros, e isso poderia servir como parâmetro de seleção pelas fêmeas. Mas também podemos pensar na proteção contra impactos, como socos, pedradas, pontapés e outras coisas mais, servindo como amortecedor. E é uma função de proteção física que os pelos exercem em qualquer outra espécie de mamífero. Então amorteceria os impactos e, portanto, faria com que esses machos fossem mais hábeis no combate ou no confronto, inclusive contra outros machos da própria espécie. Mas o interessante é notar que esses pelos se concentram apenas na região maxilar, ou principalmente na região maxilar, dificultando pouco a visão e também a comunicação facial, tão dependente dos olhos entre nós.
Outra região que concentra uma quantidade incomum de pelos, para delírio de muitos e desespero de outros tantos, são as axilas. E por que será? Qual seria a vantagem adaptativa na perda de pelos pelo corpo inteiro? Ou melhor dizendo ainda, na redução de pelos, por que nas axilas esses pelos não foram reduzidos? Bem, uma das explicações para isso, e também vai ajudar a explicar a próxima região felpuda, é a diminuição no atrito dos braços com o tórax, na movimentação especialmente. Isso diminuiria a irritação da pele e dificultaria, com isso, a criação de chagas e, eventualmente, pontos de infecção e que limitariam, num curto ou médio prazo, de repente, a própria locomoção. Por último, temos a região das virilhas. Por que será que retivemos pelos mais longos nessas partes? Existem 3 explicações possíveis, 3 hipóteses. A primeira seria relacionada à manutenção ou retenção dos odores sexuais produzidos pela genitália. Isso permitiria o reconhecimento ou, quem sabe, a atração do sexo oposto. Talvez ainda possa estar relacionado, não muito distante dessa primeira explicação, à seleção sexual. E talvez ainda de um jeito parecido com as barbas e os cabelos, apesar de que, se nós formos pensar na criatividade em relação aos pelos da região das virilhas, bem, talvez as pessoas possam ser bem criativas quanto a isso mesmo. E, por fim, não nos esqueçamos da mesma coisa que se dá com relação às axilas. A proteção na movimentação que tem a ver com o atrito causado pela pele e, no caso dos machos, chamados de homens, ainda potencialmente podendo prender o saco escrotal, talvez isso favoreceria a movimentação, diminuiria atrito, impactos e até, quem sabe, a desidratação. Então, nesse sentido, esses pelos nessa região também serviriam como proteção. Deixo com vocês agora as referências que consultei para a produção deste material. Agradeço a atenção. Caso tenham dúvidas ou comentários, fique à vontade para colocá-los aí embaixo. E agora vem a parte final.